Olá, olá, estudante de pós! Boas-vindas ao canal Escrevendo na Pós. Eu sou a professora doutora Luana, muito prazer. Se você não me conhece, sou mentora de TCCs, estou há mais de 10 anos ajudando muitas pessoas a destravar e concluir seus trabalhos acadêmicos a nível de graduação e pós-graduação. E no vídeo de hoje eu vou atender a pedidos de pessoas que me enviaram lá no direct do Instagram, que é professora Luana, me conte, pelo amor de Deus, quais os tipos de plágio que existem, porque eu não quero estar cometendo plágio no meu trabalho. Se é isso que você quer ver, já clica no like, deixa o gostei nesse vídeo, ativa todas as notificações para receber os novos vídeos que saem toda semana e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa estar sabendo disso para não cair aí na tentação e na armadilha do plágio, tudo bem? Então vamos lá, sem enrolação, para o conteúdo. Primeiro ponto, antes de falar dos tipos de plágio, eu preciso te contar o que é plágio. O plágio é a apropriação das ideias de outras pessoas e é crime, segundo a Lei de Direitos Autorais aí, viu? Que é a Lei 9.610, de 1998. Então, tudo que envolve essa apropriação de ideias, né, e não citação de fontes, é plágio. O plágio acadêmico, né, principalmente, ele é caracterizado pelo ato de copiar, reproduzir pequenas partes de uma obra de outra pessoa sem citar a fonte, tudo bem? Então, se você copia e cola, ou pega uma partezinha e reproduz e não cita, isso é plágio. Então, aqui nesse vídeo você vai ver os tipos mais comuns de plágio e tomar cuidado para você não cometer, tudo bem? O meu intuito aqui é trazer os tipos que existem, porque eu já vi, não sei se acontece com você, às vezes você está iniciando nessa jornada acadêmica e você, às vezes, não faz nem por mal, não é mesmo? Então, talvez, cuidado, você pode não saber, de repente está até cometendo, e vendo esse vídeo aqui, você já vai deixar de fazer isso, não é mesmo? Então, vamos lá. O primeiro tipo de plágio que nós iremos falar, de acordo com a literatura, né, de Krokowski, é justamente o plágio direto. Esse é o plágio escancarado mesmo, direto ao ponto, que é a reprodução integral de um texto ou parte dele na íntegra mesmo, todo, por completo, sem citar a fonte. E aqui eu trago um exemplo de um autor clássico, né, no campo da pedagogia, que é o Piaget, né, na sua teoria ali explanada. Por exemplo, se você pega um trecho, que aí você vai ter uma frase curta, copia e cola desse jeito que está aí, ó, a teoria de desenvolvimento, que se preocupa particularmente com o desenvolvimento das funções cognitivas, isso é plágio. Essa ideia não é sua e você não faz qualquer citação da fonte, que nesse caso é Piaget, né? Então, isso é plágio, né? Ou, por exemplo, você vê aí que é uma parte do texto, né? Geralmente, esse plágio direto acontece muito assim, de uma parte do texto ser copiada, né? E não necessariamente é um capítulo inteiro tão descaradamente assim, né? Mas uma parte do texto copiada, sem citação, é plágio direto. O plágio indireto, né? Um outro tipo de plágio. Reprodução das ideias de uma fonte original com palavras diferentes, ou seja, uma paráfrase, mas sem citar essa fonte. Dando o exemplo anterior daquele trecho, se você pegar e só mudar algumas coisas, isso também é plágio, porque você mudou algumas coisas e você não citou. E essa informação não é sua, né? O foco da teoria de desenvolvimento é no desenvolvimento das funções cognitivas, ou seja, você mudou, aí eu mudei, mas também não foi citado, então isso é um plágio indireto. Outro tipo de plágio, esse aqui eu vejo muita gente no início, assim, que está começando a escrita do TCC, né, lá na graduação, às vezes lá no projeto, cometer, que é o plágio mosaico. É uma reprodução de fragmentos de fontes diferentes misturados com elementos para que possam fazer sentido. Preste bem atenção. O exemplo aí que eu dei é a teoria do desenvolvimento, que se preocupa particularmente com o desenvolvimento das funções ou cognitivas, que isso Piaget não está citado, e seu principal objetivo é mostrar como o indivíduo vai evoluindo. Isso já seria de uma outra obra que está citada abaixo,
Ou seja, isso é um plágio mosaico. Foi pego duas partes aqui de textos diferentes e colocado aí, né, misturado elementos aí, conectores para que possa fazer sentido, mas nenhum dos elementos, nenhuma das fontes é citada. Então isso é um plágio mosaico. Muito cuidado para não cometer esse tipo de plágio. Esse aqui é um plágio assim que eu vejo que está na moda. Várias pessoas aí em alguns grupos ficam convidando, ficam mostrando que é o plágio consentido, né? Ou seja, é a apresentação de trabalhos como se fosse de sua autoria, mas na verdade foram comprados ou cedidos por alguém, né? Por exemplo, o caso de pessoas que compram TCCs, né? Isso é um plágio consentido, porque você não fez essa obra, você não foi lá e escreveu. Além do que, isso também é um crime, né? Segundo o Código Penal, né? Porque você está se passando como se você tivesse escrito e essa pessoa passou para você. Isso não pode acontecer e é um plágio consentido. Também um alerta aqui, cuidado com trabalhos dados, assim, sabe? Por orientador ou colegas de grupo de pesquisa. Autoria comprada em artigos ou capítulos de livros só para fazer volume. Em alguns grupos acadêmicos que eu participo, eu já vi assim, né, do WhatsApp, vaga em capítulo de livro por R$50. A pessoa só está querendo um volume de informações ali, né? Aqueles autores nem sequer sabem o que está escrito ali, é só para encher de gente. E isso também é um tipo de plágio consentido e não é válido para o seu currículo. E muito pelo contrário, ao invés de você se beneficiar, isso pega mal. Porque vamos dizer que você seja da área da educação e esse livro é da área da saúde, ou você seja da área do direito e esse livro é da área, sei lá, das ciências biológicas, e mesmo que seja na sua área, isso não é interessante, isso é crime, isso é um tipo de plágio. E isso suja o seu currículo. Então, muito cuidado. Se você está aqui nesse canal, eu já sei que você provavelmente, né, está na pós, provavelmente você quer adquirir conhecimento, provavelmente você está na sua melhoria acadêmica aí. Então, muito cuidado para não entrar nesse tipo de roubada. E sem falar que eu sou super contra quem compra, né, TCC, quem quer comprar, e que isso realmente não pode ocorrer. E a seguir temos o plágio chavão. O que é o plágio chavão, professora? É reprodução de expressões, palavras ou frases de autores sem sequer citar a fonte. Por exemplo, se você colocar a expressão atitude mental positiva, você deve citar, acho, 2012, do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Então, esse termo, ele tá lá cunhado pelo autor, né? Então, é bem importante você se atentar. Não sei se você já viu, por exemplo, até em revistas de alto impacto, por exemplo, alguém falou uma informação para você, né? Importante. E aí você coloca personal communication, né? Comunicação pessoal. Tudo bem? Isso deve vir, porque senão você está cometendo um plágio chavão, que foi pegar a ideia daquela pessoa, aquela expressão, né, e colocar ali como se fosse sua, né? O plágio de fontes, isso aqui tem que ter muito cuidado, porque eu vejo gente errando no início da carreira, que é reprodução das citações de outros trabalhos sem sequer consultar a fonte original. Por exemplo, você leu Silva Colaboradores 2011, que falou sobre a teoria do desenvolvimento de Piaget de 1979, mas você não consultou Piaget de 1979 e mesmo assim você inclui essa citação sem o APUD no seu texto, que o APUD quer dizer citação de citação. Nós já até falamos disso aqui. Então é o seguinte, se você leu Silva, que citou Piaget, mas você não encontrou a obra de jeito nenhum, você vai colocar Silva e Colaboradores 2011, citado por, ou seja, APUD, Piaget 1979. Você só vai tirar o Silva e deixar somente o Piaget 1979 se você ir na fonte. Se você não for na fonte e não usar o APUD, isso é um plágio de fontes. Muito cuidado com isso, porque isso também é perigoso e precisa ter muita atenção. Vejo muita gente cair nesse erro.
E esse aqui é um tipo de plágio até menos comum, mas que vale você aí que já está na sua carreira, já está na pós, já tem alguns trabalhos publicados, é o autoplágio. É a reprodução de trabalhos de sua própria autoria que foram apresentados em outros locais. Por exemplo, se você publicou um artigo em 2022 e vai usar a mesma informação em 2023, você deve citar o seu último sobrenome e o ano, né? No meu caso, Andrade 2022, aí eu tô colocando tô escrevendo um artigo aqui e eu cito, porque senão isso é um autoplágio. Se eu pegar aquela informação daquele artigo sem citar, também é um autoplágio. Então é bem importante você também se atentar a isso, tudo bem? Então, eram essas informações que eu queria trazer sobre plágio. Um vídeo polêmico, hein? Você gostou disso? Você sabia de todos esses tipos de plágio? E qual desses, me conta em segredo lá no direct do Instagram, qual desses você pode estar cometendo ou cometeu já, hein? Me conta. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe com quem precisa e vamos nessa, estamos juntos.